Olá, amigos! Eu sou a Bárbara e bem-vindos ao Biblioteca Intelectual. Aqui nesse podcast a gente vai estar dedicado a ler e falar sobre a literatura clássica e como vamos construir o nosso repertório intelectual com ela e formarmos juntos a nossa biblioteca intelectual. Bem, nesse episódio hoje a gente vai conversar um pouco sobre por que e como adquirir o hábito da leitura. Então eu trouxe aqui algumas leituras de apoio para a gente conversar sobre esse grande tema. Eu acho interessante começar falando porque a literatura é tão importante em um contexto geral e depois trazer isso para o micro, porque ela é importante para nós como indivíduos separadamente. Nesse contexto geral, eu acho que o livro A Literatura como Remédio, Os Clássicos e a Saúde da Alma, de Dante Galliani, onde ele começa falando sobre aspectos gerais da literatura e como ela foi se formando através do tempo. Eu acho que é um fato para todos nós que a literatura ela é importante pelo fato de que através da literatura e posteriormente também na sua origem a escrita, as pessoas começaram a ter formas de deixar registrado conhecimentos. Então isso foi um impacto enorme para nossa espécie num geral. E a literatura, ela também nos ajuda a determinar crenças, valores, princípios, ideias de modo geral. Então eu peço para você viajar comigo há anos atrás e lembrarmos da cultura grega. Ela era principalmente pautada na poesia homérica. Poesia essa que a gente vai conversar aqui com certeza. É uma literatura muito importante para ser debatida aqui no Biblioteca Intelectual. Mas dando um panorama mais abrangente, a poesia homérica, ela englobava a cultura grega de modo geral. Então, provavelmente você já viu algum seriado ou filme ou algum tipo de literatura que fala sobre os deuses gregos e sobre Atenas, Zeus, Poseidon, e aí tem uma vastidão de deuses pra gente debater, porque eu não vou entrar em detalhes, senão morreremos todos aqui. Mas é uma poesia que abrange essa cultura. Então, quando a gente pega a cultura grega em sua origem, a gente vê que ela era pautada por essa literatura em forma de poesia apenas falada, ela não era escrita. A gente consegue observar que essa literatura, ela era formadora daquelas pessoas. Ela determinava a cultura, determinava as crenças e os valores que elas tinham naquele momento histórico. A gente não precisa levar em consideração só a cultura grega. A gente pode pegar, por exemplo, outras religiões que têm uma literatura base. Pode ser, por exemplo, a Bíblia em algumas religiões, em outras a gente tem outras circunstâncias que eu não vou entrar a fundo aqui nesse momento. Mas voltando na Grécia, a gente consegue ver que a literatura, a poesia homérica naquele momento, ele era o centro e a forma de conhecimento que as pessoas tinham na época. E o mais interessante é como essa situação da literatura como centro do conhecimento, ela foi se transformando conforme os anos. Porque a gente percebe que nesse mesmo povo da Grécia, eles desenvolveram a filosofia. E com a filosofia, a literatura foi perdendo sim um pouco de espaço, porque ela deixou de ser o centro da educação e o centro de conhecimento. A partir da filosofia, para aquele povo era importante questionar e argumentar e ter as coisas de maneira mais metódica e até um tanto científica, e a literatura como forma de conhecimento, ela foi perdendo a sua força aos poucos, mas ela ainda não deixava de ser uma fonte de conhecimento. Ela tinha perdido um pouco a sua força, mas ela ainda estava presente dentro da cultura grega com muita imponência. Com o decorrer do tempo, a gente chega no século XVII, onde encontramos a Revolução Científica. Aí pronto, aí a literatura ela
perdeu toda a sua força como informação e como centro de conhecimento, porque a ciência e os métodos científicos, eles transmitiam isso muito bem, de maneira muito rigorosa e de maneira assertiva, com muita clareza. Então se perdeu a literatura como centro de conhecimento pelo fato de ela não ser tão precisa, dela não ser tão metódica, dela não ter esse rigor dos métodos científicos. Mas a literatura tem coisas muito importantes dentro dela que não é o rigor científico que vai nos trazer a informação somente. A literatura nos permite ter contato com os textos de maneira mais humanizada, é uma coisa mais humana, você sente um poder libertador e perturbador que a literatura nos proporciona. A literatura, ela nos divertia, nos ensinava e nos encantava também. E era essa a melhor parte, não era só o ensinar, era também nos encantar com esse novo mundo e com essas novas formas de olhar. E quando a gente vai diretamente pro século XVII com a Revolução Científica, eu não quero dizer aqui para vocês que ela não foi importante. Claro que ela foi importante, ela é muito importante, é importante até hoje, e a ciência vai continuar se desenvolvendo, mas eu quero trazer aqui para vocês um novo olhar de como a literatura ainda é importante e deve continuar sendo lida. O modelo científico, ele perde a forma de nos encantar. Ele perdeu a parte vital da literatura, que era nos despertar e nos emocionar e também nos mobilizar perante ao espírito humano, focando restritamente na parte de transmitir a informação de maneira clara. Então, a literatura se contrapõe ao modelo científico, não só nos despertando e emocionando e mobilizando, mas também passando a informação de maneira que nós podemos sentir e nos afetuar a ela. Não é simplesmente uma informação jogada para nós, ela desperta sentimento, e o sentimento desperta o nosso pensamento e, consequentemente, as nossas ações. Então a literatura ainda tem um papel transformador, diferente do método científico, mas possui a sua função transformadora. Outro fato abordado pelo autor na obra é sobre a importância de se ler a literatura clássica, que é a literatura que vamos trabalhar aqui no Biblioteca Intelectual. Então eu vou ler um trecho que eu achei que elucida bem o que ele quis transmitir com o livro num geral e a importância dessa literatura. Clássicos da literatura acabam por proporcionar um mergulho nas dimensões mais amplas da realidade humana, possibilitando o levantamento de questões que envolvem contextos e circunstâncias históricas, culturais, sociológicas, religiosas, entre outros. Então veja, o autor ele comenta aqui, e eu concordo plenamente com ele, que a literatura ela nos proporciona tudo isso. Ela nos traz para outras realidades, outros contextos históricos, outras culturas que a gente não poderia viver tão intensamente de outra forma. Então ela traz sim ensinamentos de maneira muito mais humana, e isso nos toca e nos envolve, nos emociona, coisa que os métodos científicos nunca vão poder trazer pra gente dessa forma. Então é interessante sim ter o conhecimento através dos métodos científicos e do rigor, mas fazer com que essas informações nos toquem e nos emocionem e façam sentido para nós, a literatura faz de uma forma esplendorosa. Então, nunca deixe de ler literatura. Nunca deixe de gostar de ter ao lado um bom livro. Porque não é só os livros de métodos científicos e com foco extremo no conhecimento que vão nos passar a verdade. Existem vários meios da verdade chegar até você, e eu prefiro que essa verdade me toque e me envolva, porque a literatura é mais do que só o conhecimento.
Bem, entendido o porquê da importância da literatura num contexto mais amplo, a gente vai se encaminhando agora para o micro, coisa que eu já desenvolvi no diálogo com vocês, mas agora trabalhando um outro livro. O cérebro no mundo digital e os desafios da leitura na nossa era. Olha que tema essencial no mundo de hoje para existir um livro. Eu dou os meus parabéns para a excelente obra da autora Marianne Wolf. E nesse livro a autora ela é assertiva. Ela fala que a literatura foi uma das melhores conquistas do Homo sapiens. A autora também comenta que nós não nascemos sabendo ler. E foi um progresso da humanidade chegar até esse momento que estamos hoje. Veja bem, o que ela quis dizer com isso? Quando você é uma criança, você nasce com a linguagem em você. Quando você está próximo a uma pessoa que sabe falar, você vai desenvolvendo a sua fala apenas ouvindo aquela pessoa que está próxima a você. Agora, a leitura não. A leitura nós temos que aprender a ler. A leitura não é um conhecimento que está intrínseco à nossa espécie. Foi um conhecimento que veio se desenvolvendo. Então, olha que interessante essa reflexão. Eu nunca tinha parado para pensar na leitura dessa forma. Eu fui uma criança que tive dificuldade de aprender a ler e a escrever, mas, no entanto, eu estou aqui falando de literatura com vocês e não foi isso que retardou o meu aprendizado de forma brutal, mas visualizar que nós aprendemos a ler e desenvolvemos esse hábito e esse aprendizado é tão essencial. E ele parece que vem de uma maneira mais fluida e como se ele sempre estivesse lá. A autora também vai debatendo como a literatura é importante para nós seres humanos pelo fato de que ela proporciona uma série de conexões no nosso cérebro. Uma única palavra, você ativa milhares e milhares de forças-tarefas dentro do seu cérebro, fazendo conexões com o que você já ouviu sobre aquela palavra. Então, se uma palavra gera milhares de conexões, imagina um livro por completo, o quanto o seu cérebro não trabalha. Então, observar a literatura como fonte de conhecimento e fonte de aprimoramento pessoal para nós é importantíssimo. Uma vez que estamos dentro de um contexto onde podemos nos distrair de maneira muito tranquila e ter acesso à informação de maneira descontraída e de menor interpretação, o nosso cérebro se acostuma a esse ritmo de não trabalhar muito. Então, quando nos forçamos e nos colocamos a ler, agora puxando a sardinha para o meu lado, a literatura clássica, que é uma literatura mais densa e complexa, o nosso cérebro se perde, fica cansado facilmente, porque nós estamos acostumados a um mundo mais suprimido, a um mundo mais rápido e conciso. Então, olha lá o método científico aqui, conciso e completamente informativo. Nós nos privamos da nossa humanização. Ela foi quase se atrofiando ao longo do tempo. O nosso cérebro trabalha muito quando lemos. Nós ativamos a visão, a linguagem, a cognição. Nós fazemos isso tudo em uma só atividade. Então é muito mais confortável para uma pessoa pegar o seu celular e navegar pelas redes sociais ou tirar informações de manchetes, e como a leitura se perde para nós. É importante falar que nós nunca lemos tanto. Nós lemos todos os dias e lemos muito em grandes quantidades, mas nós nunca lemos de maneira tão fragmentada e dispersa. A autora comenta que vai haver uma grande revolução da nossa espécie, porque antes nós estávamos numa cultura baseada no letramento e agora nós estamos nos encaminhando para uma cultura baseada no digital. Então, como isso vai nos impactar?
pensar, se a leitura é tão importante, como eu já venho desenvolvendo aqui com vocês nesse episódio, como a cultura baseada somente no digital vai influenciar essa nova era que está por vir. Será que é somente o meio digital que vai ajudar a gente, nós como seres humanos, a desenvolvermos o nosso pensamento crítico? Eu não quero trazer aqui para vocês a impressão de que o digital é horrível e banal e que nós temos que nos abdicar completamente dele. Não é nessa linha de raciocínio que eu quero te levar. É na linha de raciocínio de que nós precisamos sim do digital, mas podemos ter outras coisas em paralelo com ele e caminharmos com essas circunstâncias em conjunto. Caminharmos com o mundo da cultura de letramento e da cultura digital em paralelo e não simplesmente identificarmos uma como certa e caminharmos somente ao lado dela. Acho que não é muito por esse caminho que eu quero orientar o seu pensamento, e mais na forma de que, em conjunto, em conexão, nós podemos nos desenvolver mais com ambas. Uma frase importante que eu achei no livro, que eu gostaria de passar para vocês, que a autora cita: num meio que nos defronta continuamente com o excesso de informações, a grande tentação de muitos é se retirar para depósitos conhecidos de informação fácil e digerível, menos densas, intelectualmente menos exigentes. A ilusão de estarmos informados por um dilúvio diário de informações dimensionadas eletronicamente para o olho pode dificultar uma análise crítica de nossas realidades complexas. Então a autora, ela fala que como estamos muito sobrecarregados de informação, acaba que podemos nos perder de uma análise mais aprofundada do que é a nossa realidade mais complexa. Então ela também cita no livro que a qualidade da nossa leitura se reflete na qualidade do nosso pensamento. A autora também é bem assertiva em dizer que tudo o que lemos se constitui numa base de um conhecimento. Então, toda essa base nos ajuda a analisar informações que poderiam ser passadas e transmitidas para nós de maneira a nos enganar e a nos coagir de que elas estão corretas. E através dessa base nós vamos ter conhecimento e análise crítica o suficiente para diagnosticar quais informações são verdadeiras ou não, através de todas as conexões que já fizemos através das leituras que vamos adquirindo conforme o decorrer dos anos. Elas nos permitem ter essa base crítica, que é a base do nosso conhecimento, que é a proposta aqui que nós estamos tentando desenvolver no Biblioteca Intelectual, né? Formar essa base de conhecimento através da literatura que proporciona pra gente experiências que a gente nunca poderia viver de outras formas, sem sair das nossas casas e dos nossos mundos particulares. Então, olha que maravilha! Nós estamos aqui juntos formando a nossa base intelectual, a nossa biblioteca e o nosso repertório intelectual para podermos ser pessoas críticas e pessoas que têm conhecimento. E para você que está com medo de começar, eu e a autora também cita que quanto mais a gente lê, mais a gente vai adquirindo conhecimento e mais fácil vai se tornando analisar e vai fazendo mais sentido o que as obras vão tentando nos transmitir e, consequentemente, temos uma base mais sólida. Agora, outro ponto que é importantíssimo citar é a literatura não só como base do nosso conhecimento e forma de conhecimento, mas também como desenvolvedora da nossa empatia, de nos conectar com o outro e com a vida do outro e com o ponto de vista do outro. Isso é um caráter que os dois livros que eu citei nesse episódio comentam com
com muita nitidez, que é como a literatura nos proporciona ter mais empatia, porque uma vez que você passou por diversos mundos que você não viveria de outras formas, por diversas vidas que você nunca viveria, porque atualmente nós só temos uma vida. Se você acredita em outras religiões, você pode até acreditar em vidas futuras, mas nesse momento eu estou aqui acreditando que nós só temos uma vida. Você nunca vai ter contato com o que outras pessoas passaram de maneira tão intensa quanto na literatura, porque ela nos transforma e nos transporta de uma maneira inacreditável, e é muito satisfatório quando a gente se conecta com uma personagem e com uma história de maneira tão intensa. Atualmente eu estou lendo Os Miseráveis, do Victor Hugo, e eu posso dizer para vocês de olhos fechados que eu nunca viveria tal experiência de outra forma. Um sentimento de empatia e de amor que eu tenho por essas personagens e todas as vivências que elas passaram, e cada dor eu vivi junto com elas. Então eu nunca poderia ter passado que a França do século XVIII proporcionou para essas personagens. Eu nunca poderia ter vivido essa França, esse contexto de outra maneira. Para mim foi completamente uma experiência inusitada de ser transportada para um novo mundo. E é triste pensar que a nossa capacidade de percepção pode estar decaindo conforme o tempo, porque estamos sendo muito saturados com informação. Estamos dispersando a nossa atenção em diversos aparelhos, cada hora num momento. Então são múltiplas tarefas que o nosso cérebro realiza de maneira fragmentada. Nós estamos estimulando o nosso cérebro o tempo todo a trabalhar e aderir a essa informação desses dispositivos. Nós somos completamente intolerantes ao tédio. Nós nunca estamos fazendo absolutamente nada. Nós sempre estamos em algum dispositivo, dentro de alguma rede social, lendo alguma notícia. Então, o nosso cérebro está absolutamente saturado de informações. E como ele está saturado de informações, isso proporcionou uma atrofia da nossa concentração e do nosso senso crítico. Uma vez que lemos muito, mas de maneira fragmentada, não conseguimos constituir uma base sólida de conhecimento para diagnosticar quais informações são verdadeiras e importantes para nós naquele momento. Nós paramos de ler de maneira contínua, constante e concentrada. Nós passamos a ler de maneira dispersa e fragmentada, e isso prejudica muito a nossa atenção. Quando nós pegamos a literatura clássica, ela é um texto mais denso. A autora no livro, ela faz uma comparação interessantíssima. Ela pega a primeira página de um livro de literatura clássica e a primeira página de um livro best-seller publicado atualmente, e ela percebe que o número de orações por página é diferente. O número de orações no livro de literatura clássica, que foi publicado, supondo aí por volta do século XVIII, eu não me lembro qual foi o livro que ela pegou, mas o importante é ter a percepção de que o livro de literatura clássica tinha muito mais orações por frase do que o livro publicado atualmente. Então nós estamos suprimindo cada vez mais as orações no contexto atual. Por isso que eu prezo muito aqui com vocês pela literatura clássica no sentido de formação intelectual, porque ela, além de ser importante continuar sendo lida com o decorrer do tempo, ela vai nos forçar a ter uma nova concentração e uma nova percepção do que é escrito, pelo fato de que a maneira de se escrever e de ler há anos atrás é diferente da maneira que lemos agora. Então nós vamos ter um choque com esse tipo de escrita, e esse choque vai ser muito construtivo para nós enquanto pessoas, porque ele vai estimular a nossa concentração. Vai ser difícil no começo? Vai ser difícil no começo, mas eu peço e insisto para que você continue, porque é muito satisfatório o resultado. Então, caro ouvinte, eu gostaria que você refletisse sobre tudo isso que eu falei.
e entendesse que a informação através de literatura ela é importante não só como conhecimento, mas também como forma de prazer e reflexão. E eu tentei transmitir para você da melhor forma que eu consegui qual é a importância da literatura. E agora que nós entendemos e compreendemos qual é o valor da literatura de forma macro para a humanidade, de forma micro como pessoas individuais e como desenvolvimento pessoal, eu acredito que vale agora comentar como desenvolver esse hábito. A verdade é que desenvolver um hábito é uma questão muito particular de cada pessoa, mas se eu pudesse dar algumas dicas, a primeira que eu daria é que você tem que querer, porque ninguém vai fazer isso por você, é você e você. Então, no momento que você quer, você acaba encontrando isso como uma prioridade e acaba que encontrar tempo, analisando a leitura como uma prioridade, se torna um pouco mais fácil pelo fato de que nós priorizamos tudo aquilo que é importante para nós e como o nosso tempo é curto, nós temos que levar em consideração essas prioridades. Então, a partir do momento que ler for uma prioridade, talvez você se disponibilize a gastar 20 minutos do seu dia a tentar ler de maneira contínua e focada. Eu acho que essa é a principal dica que eu poderia te dar, porque não existe mágica. Ler é sentar e ler, mas ler toma tempo. Então, é necessário que ler se torne uma prioridade para você. Depois de tudo aquilo que eu já falei, eu acredito que você esteja convencido de que ler é sim um hábito importante. Então eu sugiro a você pensar como acrescentar a leitura como um hábito na sua vida. Uma outra dica que eu considero importante é não necessariamente ler muito, mas ler pouco, mas constantemente, tornar isso um hábito frequente e não necessariamente sentar um dia na semana apenas e ler 1000 páginas, mas talvez se você ler curtos períodos de tempo, poucas páginas, isso se torne um hábito com mais facilidade do que no outro exemplo. Uma coisa que me ajuda bastante é que se você puder, tenha um horário para isso. Eu gosto muito de ler na hora do almoço, entre 1 e 2, que é o intervalo que eu tenho da faculdade, então eu geralmente me dedico nesse período para isso. Só quando eu tenho eventuais problemas eu tenho que resolver eles nesse horário, mas num geral eu faço isso nesse período e me ajuda bastante. É um período em que eu relaxo e eu consigo me desligar um pouco dos meus problemas externos. Agora, outra coisa muito importante e que eu recomendo para você é não usar a leitura como sonífero. Tem muita gente que lê deitado na cama e acaba dormindo e fica frustrado porque não conseguiu ler. Eu acho que ler na cama não é um lugar ideal para você se concentrar. Eu vou dar a sugestão para você de tentar ler em outros lugares que te proporcionem uma maior concentração. Às vezes eu uso a leitura como sonífero sim, quando eu tô com insônia e eu não consigo dormir, eu acabo utilizando da leitura, mas aqui a gente tá falando de ler de uma maneira concentrada, de livros mais densos, e esses livros mais densos não nos permite ler de maneira muito concentrada em locais que nosso cérebro relaciona com momentos de descanso. Eu vou sugerir para você excluir esses locais de descanso como locais de leitura. Acho que é uma coisa interessante também para quando a gente está começando, buscar ler em conjunto com outras pessoas que estejam lendo os mesmos livros que você. Eu gosto muito de fazer isso e eu super sugiro que você entre em contato comigo. Eu adoro conversar sobre literatura. Se sinta super à vontade em me chamar nas redes sociais. Eu tenho um Instagram e eu tenho um site também, se você quiser entrar em contato por lá. Eu estou super disponível, eu adoro falar, tanto que eu tô aqui conversando com vocês. Mas chame pessoas que você conhece para entrar nessas aventuras com você ou participe de eventuais clubes de leitura
leitura, que te ajudem a desenvolver esse hábito e a gostar de conversar e tornar a leitura um prazer. Uma coisa que eu faço também, agora em momentos de pandemia, não dá muito para fazer isso, mas eu vou deixar aí como sugestão, porque você pode ser uma pessoa que tem uma vivência diferente da minha nesse momento, saia sempre de casa com um livro. É interessante porque às vezes sempre temos momentos ociosos no nosso dia e pode ser que você consiga colocar nesses momentos ociosos uma leitura, mas não torne isso um hábito pesado. Torne como alguma coisa leve, algo que vai te trazer prazer e não como uma obrigação. Ler tem que ser um hábito prazeroso e que nos traz conforto e não necessariamente um hábito que vai nos deixar estressados e com um sentimento de culpa pelo fato de que não conseguimos ler ou naquele dia não deu pra ler. Não é isso, gente. O fato é, leia com calma, leia concentrado, leia com prazer, no tempo que você tem, na disponibilidade que você tem, mas leia, goste desse momento, faça desse momento prazeroso para você. Eu acho que é isso pelo episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e me contem o que vocês estão lendo por agora e divulguem nas suas redes sociais caso tenham gostado desse episódio. Eu fico por aqui e até a próxima.